Então tá começando mais uma edição do melhor programinha da internet e eu só vou treinar meus sucrilhos e eu já começo. Beleza, a gente começa esse resumo de notícias da semana com... Tem muita notícia, só pra constar, mas a gente vai começar com a imagem, a arte da semana. E nesse caso a gente tá falando de dois desenhos que o Gary Frank postou no Twitter, que é esse Sandman. Olha isso, sério, Gary Frank é um semideus, é um dos grandes desenhistas da DC, e ele tava basicamente ouvindo um audiobook de Sandman e resolveu recriar o Morpheus no traço dele. Fora isso, ele também recriou a morte, e olha que coisa sensacional. O último grande trabalho do Gary Frank foi o Doomsday Clock, que deveria ter mudado, né? Foi o grande último evento da DC, mas que não mudou tudo como a gente imaginava. Mas eu considero ele um dos grandes semideuses assim, da indústria enquanto desenhista. Cara, é impressionante. Tá, vamos comentar logo a grande polêmica dessa semana, que primeiro a gente soube a notícia de que o Quarteto Fantástico do John Byrne finalmente ia sair, que era algo muito pedido pelos leitores e que a Panini também cancelou. O Levi chegou a anunciar que lançaria naquela formato de coleção histórica Marvel, só que a Panini voltou atrás e agora temos a confirmação do formato Omnibus, o segundo Omnibus sendo publicado no Brasil. O primeiro foi do Conan. Alguns leitores gostaram, outros não tanto. E eu acho meio que um alienígena pro nosso mercado editorial, porque geralmente como é que é, vamos dizer assim, a escalada de um título? A gente imagina que primeiro ele sai numa mensal, capa cartão, capa dura, edição definitiva e de repente aí viria o ônibus. Mas nesse caso a gente está tendo o quadrinho basicamente saindo direto no ônibus, sendo que ele está muito tempo fora de catálogo. E uma publicação desse tamanho e com esse preço de capa, por exemplo, num mercado como o norte-americano, tá tudo certo, porque lá eles têm acesso a outras versões. Nós acabamos ficando meio limitados, mas eu acho que dá pra gente entender o porquê do ônibus que a Panini está publicando e eu já vou chegar lá. Primeiro, quais são os prós e quais são os contras de uma publicação nesse formato? Eu tenho alguns aqui em casa importados e eu acho que, eu sei que é frescura, mas é uma edição bonita de se ter na estante. Se tu é fã do Quarteto Fantástico, fã do Conan, por exemplo, é demais tu ter uma publicação gigantesca. O meu Homem Animal eu li no formato ônibus, saiu cara, com uma capa linda assim. E pra mim foi muito legal de ter isso na minha coleção, porque é um livro muito bonito e ele fica enorme assim. Mas isso vale mais pra quem já conhece, já leu as histórias. Ao mesmo tempo tu não precisa esperar, né? Tu não fica... Porque aparentemente vão ser 2 ônibus da Panini pra fechar a fase do John Byrne, como saiu lá fora. Então tu não precisa esperar... Quantos encadernados seriam isso? Tem 1000 páginas, imagina? Sem contar que sempre tem o risco de repente, eles pararem de publicar porque não tá vendendo. E eu acho que, pelo menos, é um pró que ele já sai direto pra gente poder ter completo. Contras. Valor muito alto, porque são R$ 400. Então, simplesmente o teu mês, ele termina quando tu faz essa compra. Tu vai ter que abrir mão de muita coisa pra justamente poder ter o quarteto. E o outro contra é que é gigantesco, assim, então tu não consegue ler no ônibus. Tu não vai poder ler um ônibus no ônibus, porque é muito pesado. Tu vai ter que ler em cima de uma mesa, que foi assim que eu fiz com o Homem Animal. Isso é ruim, porque tu tem que colocar um apoio, senão tu fica com as costas meio arqueadas, assim, porque tu não tem como segurar o gibi. Então isso ele não é tão prático para leitura. Sobre o formato, vamos tentar entender o porquê que a Panini publicou o quarteto dessa forma. Bom, se tu estava vivo em 2005, tu sabe que a Panini publicou os 4 primeiros volumes dessa coleção do quarteto do John Byrne, que dá mais ou menos meio ônibus dentro da ideia que eles vão publicar agora, e vendeu muito mal. O Levi já comentou em várias entrevistas que isso foi traumático, vamos dizer assim, dentro da Panini, então o quarteto acabou ficando com esse estigma dentro da editora. Sem contar que se a gente for pegar os materiais do John Byrne, eles têm saído muito pouco no Brasil. E uma forma que as editoras pensam para balizar se um quadrinho vale a pena ou não ser lançado, ou quanto eles têm que imprimir, é justamente a popularidade do escritor. E o John Byrne está em baixa, tanto é que a Mitos chegou a tentar publicar um quadrinho alternativo dele, não conseguiu porque a pré-venda foi tipo... Eu não lembro, um dos editores da Mitos chegou a comentar publicamente que foi péssima a pré-venda e acho que eles nem chegaram a lançar o quadrinho de tão ruim. Então, como a Panini é uma empresa e ela está basicamente configurando o produto da melhor forma possível para ela obter lucro, a expectativa deles, acredito eu, seja imprimir menos. Então logo eles preferem lançar no formato luxuoso e apostar num público mais velho e que tem mais poder aquisitivo. Porque o cara que leu o Quarteto do Byrne, esse gibi é dos anos 80,
é um leitor veterano. E é um resgate histórico, né? Um quadrinho com bastante texto e tudo. Então eu entendo a estratégia da editora. Tinha outras opções? Pelo menos pro quarteto eu acho que não. Aí teria que, sei lá, lançar a coleção histórica Marvel, alguma coisa assim, mas não é a ideia da Panini. O que eles podiam fazer é começar a trazer pro Brasil a Epic Collection, que é uma opção que tem lá fora, que é capa cartão, é tipo o formato da Queda do Morcego. E, nossa, tem muita história boa e, de repente, não custaria R$ 400? Sinceramente, assim, se me dissessem, eu não sou fã do Quarteto Fantástico do John Byrne, mas se alguém me dissesse assim, olha só, Vinícius, a gente vai publicar o Demolidor da Inocente num ônibus, o que tu acha? Eu compraria. Eu pararia tudo que eu tenho no mês pra focar nisso, pra justamente ter algo que eu gosto muito num formato ideal, bonitinho e já ter na minha estante. Então acho que vai de cada um, vai de uma questão subjetiva de cada um dos leitores. Agora vamos falar das histórias, que eu acho que pra gente não falar só no formato, é uma das passagens mais marcantes da história do Quarteto Fantástico. Eu acho que essa equipe ela tem 4 fases. Stan Lee, Jack Kirby, John Byrne, que é essa, Mark Waid e Jonathan Hickman. Esses 4 são os grandes arquitetos do quarteto. E o John Byrne, ele tem uma fase conhecida justamente por ele tentar trazer de volta essa era de ouro lá do Stan Lee e do Jack Kirby. Então ele vai recuperar muita coisa, ele vai trazer de volta as pin-ups, as histórias divididas em capítulos, vai resgatar vários vilões, ele constitui novamente o quarteto realmente como uma família e tem talvez uma das melhores histórias do Quarteto Fantástico de todos os tempos, que é o julgamento de Reed Richards, quando o Reed ele vai ser julgado por ter poupado a vida do Galactus. E é bem interessante por que o John Byrne foi parar no Quarteto Fantástico. Na prática, ele teve um problema nos X-Men, pediu demissão porque ele queria controlar o título. Ele queria ser o escritor, o desenhista e estava tendo problemas. Então foi assim que ele foi parar na equipe. Ele ficou 4 anos no quarteto, até ter problemas de interferência editorial, e ele foi parar na DC para fazer o Super-Homem. Beleza, agora a gente vai falar de Catarse. Temos 2 campanhas que estão para acabar nesse momento, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se tu quiser dar uma olhada, mas uma delas tu tá vendo nesse momento aí na tela, que é o Balões de Pensamento do Érico Assis. Esse é um livro que basicamente republica colunas do Érico que ele lançou no blog da Companhia das Letras. O Érico Assis, se tu não sabe, é um grande tradutor de quadrinhos no Brasil, fez muita coisa, acho que Os Invisíveis, Repeteco, assim, é uma lista gigantesca, minha coisa favorita é Monstro, e ele escreve muito, sabe? Ele já escreveu pro Omelete, ele tem o blog dele, A Pilha, ele tem podcast, enfim, é um dos grandes entendedores de quadrinhos do Brasil, então se tu quer ler colunas, que é algo que eu gosto muito, sabe? É tipo uma coluna de jornal, só que sobre quadrinhos. O link da campanha tá aqui na descrição do vídeo, é só tu dar uma olhada. Fora isso, Emília, 100 anos, da editora Script, também tá nos últimos dias, e aqui a gente tem basicamente o centenário dessa personagem, do Monteiro Lobato, sendo comemorado através de reinterpretações por artistas brasileiras, sendo que a organização é da Carol Pimentel, que é um baita nome dos quadrinhos nacionais. E os primeiros apoiadores ganham essa eco bag que vocês estão vendo, tá? Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Ryan Ottley se despede essa semana da revista mensal do Homem-Aranha. Sim, pra mim um dos melhores desenhistas que já passou pelo personagem, eu simplesmente amo o traço dele, ele tá desde 2018 no Aracnídeo, ele agora tá saindo para justamente cuidar de outros projetos, ele tem outras ambições ainda dentro da Marvel, e ele agradeceu toda a equipe, foram acho que mais de 20 edições que ele desenhou, e é isso, assim, eu acho que, sinceramente, como não é um título mensal, né, tu acaba não tendo tantos arcos com várias edições do Otley. Eu acho que se colocasse ele numa minissérie, alguma coisa assim, ele poderia trabalhar melhor, porque ele é simplesmente incrível, assim, de verdade. Eu acho que é um traço que lembra muito as animações, e eu fico feliz que ele ainda tá na Marvel, então ele deve fazer mais coisas ainda. E para terminar esse vídeo, Panini divulga lista de pesquisa de reimpressões. Se tu não tá sabendo, há algumas semanas a Panini fez uma pesquisa através do formulário do Google e tá aqui o resultado dos títulos mais pedidos tanto da Marvel quanto da DC. Bom, vamos lá. Primeiro que eu achei essa uma baita iniciativa da Panini. É uma coisa que chega a ser engraçado, assim. É uma quebra de paradigmas dentro da editora, mas ao mesmo tempo tu pensa, cara, como ninguém nunca pensou nisso? Porque era super inviável, né? Tipo, tu ficava mandando pedidos aleatoriamente, eles tinham que ir apurando. Agora eles têm justamente uma pesquisa, e o legal é que eles já anunciaram algumas reimpressões. Por exemplo, A Noite Mais Densa, que foi pedida, o Batman 1, Cavaleiro das Trevas, peraí que o celular tá na frente. Eu acho que Sandman, edição definitiva, também vai ser reimpresso.
E aí tem alguns outros da lista que devem vir com o tempo. Aí no lado da Marvel tem o Quarteto, Capitão, Miracle Man, Justiceiro e Deus Ama, Homem Mata, que é um baita de um quadrinho dos X-Men. O que eu achei legal, assim? Provavelmente logo vem Homem Animal em formato de luxo e é um baita de um título, assim, é realmente muito bom. Swift Tooth também, do Jeff Lemire, que tem muita gente pedindo. Do lado da Marvel, eu gostei que tem os novos X-Men, ali do Grant Morrison, em 10º, e isso é simplesmente maravilhoso. É só pena que muita coisa desses títulos são quadrinhos que saem o tempo todo, tipo Batman 1, Guerra Civil. Tá, mas agora é o teu momento, eu preciso do teu comentário. Primeiro, o que tu achou do quarteto do John Byrne? Tu vai comprar? Tu ficou empolgado com o formato? Tu tá triste com a saída do Ryan Ottley do Homem-Aranha? Tá, eu fiquei muito triste. Ao mesmo tempo, o que tu achou dessa pesquisa da Panini? Tu acha que faltou alguma coisa? O que tu acrescentaria? Quais deles tu ficou feliz? Porque, tá, óbvio, Miracle Man, eu fiquei super empolgado. Eu não vou pegar a edição da Panini porque deve vir em capa dura e tudo, eu já tenho a mensalzinha, mas eu fico feliz porque pessoas vão poder ficar felizes lendo esse gibi que é tão bom. Foi muito bom te ter por aqui, eu espero que a tua semana seja muito boa. Essas foram as notícias da semana, pelo menos um resumão. Tá, e não vem me zoar que o meu time perdeu, tá? Eu sei, eu tô com a camisetinha aqui e se cuida. Fui.